é sempre o eu que não se reconhece mais. Então alguma coisa se perdeu. Aí ele diz, né? É o eu que entra no estado de tu. Tem uma troca. É o eu que se crê no estado de dúvida. E isto é, expulso da casa enquanto tu continua sendo o possuidor das coisas. Está dizendo, a psicose é uma substituição do eu. Ele troca de lugar com o superego, que é o tu. Por isso eles são tão... Sou eu que estou certo. Que o superego é o dono da lei, são as regras. Fez uma troca de lugar. Onde estava o ego, que seria o eu, entra o superego, que é a lei. É determinado. E aí despreza o outro. Só eu sei. Porque a própria pessoa, ele está baseado no quê? No caso lá que ele atendeu na delegacia. A mulher que agrediu lá a artista, lembra? Ainda quando ele tinha 30 anos de idade, ele psiquiatra da delegacia. Chega a mulher que tinha agredido a faca a atriz. E ele fala, olha, nós estamos tratando aqui de uma psicose curável. Porque ela admite, 1 ano e meio depois de tratamento, de que ela não tinha nada contra a atriz. E ele diz assim, ela está curada. Ela conseguiu separar ela da atriz. Que ela agride a atriz porque ela acha que a atriz ela é ela mesma. Então ele diz assim, ela chegou ao ponto de dizer, ela é ótima professora. Eu não tenho nada contra ela. Tudo isso eu inventei, a história da ter roubado a pizza dela, né? Ela escrevia, ela achou que a atriz tinha roubado o filho dela, estava interferindo na paixão do príncipe de Gales com ela. E era tudo invenção da cabeça. Então ele aposta dizendo assim, ela se curou. Ele põe ela cuidadora na casa do pai dele. Quando há essa troca de lugar, a pessoa não vai conseguir reconhecer o outro. Vai seguir regras rígidas. E é claro que são regras que o outro não se encaixa. Se eu estou falando com uma plateia, suponha que eu estivesse falando aqui agora para analistas super experientes, que já estudaram Lacan durante 30 anos. Eu não poderia estar falando da maneira que eu estou falando agora. Eu ajusto o meu diálogo, meus exemplos, as coisas, para a plateia, que são vocês, que conhecem a psicanálise, mas não têm essa vivência tão de Lacan. O diálogo é feito de acordo com quem está sendo ouvido. O psicótico não consegue fazer isso. Porque ele fala, inclusive, para ele mesmo. Esse é o fenômeno mais evidente da psicose. É esse diálogo vazio, ele fala aí, né? Fala, não fala nada. Não fala nada que você possa aproveitar, porque não está sendo dirigido esse diálogo para aquela pessoa. Está expandindo um pouco mais aqui, ele usa a obra lá do Desmarais e do Pichon, né? Que são linguistas, mas na verdade eles são mais gramáticos do que linguistas. Eles trabalham muito a forma da gramática, né? Então, só que é a gramática francesa, então para nós aqui muita coisa vai ficar meio fora de lugar, né? Precisaria ser francês para entender, porque são coisas muito sutis da língua francesa. Os caras escreveram 8 volumes explorando a língua francesa e dizendo assim, isto aqui é como o francês se manifesta, né? Então eles estão, e o Lacan, o que ele faz? Você lembra da história do Lacan, quando ele faz a análise dele? Porque o analista dele era um analista de data da IPA, Low Stein, lembram desse nome? Low Stein? Porque você não podia ser analista, e até hoje não pode na França, sem o seu analista dizer assim, esta pessoa pode ser analista. E o tal do Low Stein ficava embromando o Lacan, enrolando o Lacan, e não deixava ele virar analista. E ficava numa espécie de disputa com ele. E o Pichon se torna diretor
porque ele era linguista, gramático e psicanalista. E ele se torna diretor da IPA. Sim. E ele é quem dá a força para o Lacan. Ele é quem dá a autorização para o Lacan ser psicanalista e, inclusive, ser didata, fazer análises didáticas. Depois isso vai ser retirado dele. 10, 15 anos depois ele perde esse título. Ele fala que ele foi excomungado, né? Porque ele lançava as ideias dele e falava assim, né? Vocês estão fazendo errado. E brigava com os caras, não tinha essa, não dava moleza. Então ele traz muita coisa desse Pichon, porque eles meio que amarravam no mesmo toco. São dois Pichons na história. Esse é o francês. Pichon Rivière é o argentino, que ficou muito famoso. Eu falo, então eu sou locutor, ou locutário, também aparece muitas vezes, locutor ou locutário. Para quem eu falo, alocutário. O que eu falo? É a delocução. Tem uma outra teoria, então, que é a teoria da linguística e da gramática, que estão trabalhando. A teoria da comunicação ainda não tinha aparecido na época que o Lacan está falando isso. A teoria da comunicação é alguma coisa dos anos 70 quase. Bem para frente, emissor, receptor, blá, 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 os estudos de comunicação que vão estar muito mais ligados ao desenvolvimento do marketing, né? Só que isso pegou e todo mundo fala, mas na psicanálise a gente não fala emissor, receptor e mensagem. Né? A gente deixou isso de lado. Isso vem muito do marketing, vem também da cibernética, né? Um trabalho que também começa a trabalhar em cima das máquinas, então como é que as máquinas podem funcionar. Mas aqui para o Lacan ele diz assim, né? Quando nós estamos falando, nós estamos juntando um monte de coisas. Nós sabemos disso. E conforme eu vou agregando essas coisas ao significante, porque ele está aqui na teoria do significante, e ele está querendo mostrar para nós que o Schreber não faz a comunicação, ou não faz essa coisa do locutor a locutário, de locução, do jeito certo. A psicose, ela bagunça essa organização que, por exemplo, na neurose está muito clara. E o psicótico, especialmente quando ele está delirando, ele perde esse controle. Ele não sabe se ele é ele não sabe se o outro é o outro, ele não sabe realmente o que é que está transitando entre esses dois. Ele está destrinchando para nós mais sobre o significante. Ele diz assim, o que será que acontece na psicose que esta maneira de lidar com o significante fica atrapalhada? Né? As três posições, ele fala assim, né? Elas se confundem. Aquele que fala se confunde com aquele que escuta. Né? E muitas vezes se confunde com a mensagem. Ele acha, por exemplo, que ele é a mensagem. É bastante comum, né, nas esquizofrenias e tal, o camarada ser o mensageiro de Deus.